Ontem eu fui tomar um café com um cara e eu quero contar essa história porque me impactou muito, eu acho que pode te ajudar bastante também. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, por favor, e seja bem-vindo aí, né? Deixe seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Ontem eu fui tomar esse café com esse cara, eu já tinha conhecido ele antes, eu já trabalho com recrutamento e seleção, e ele tinha entrado numa oportunidade de gerente de FP&A, né, de planejamento financeiro que eu tinha feito tempos atrás. É um cara super talentoso, tá? Esse cara, imagina, esse cara é formado no ITA, eu não sei se você já ouviu falar do ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mas, cara, se formar lá é um negócio super difícil. Entrar lá já é um negócio, porra, super difícil, assim, é um negócio ultra seletivo, né? Super difícil realmente pra você entrar, você tem que ser um cara super inteligente. E o cara entrou. E não só entrou, se formou, e para além disso ainda, o cara foi fazer MBA. MBA é Master in Business Administration, que é basicamente um mestrado em administração de empresas, né? Ele foi fazer esse MBA numa das melhores escolas do mundo, né? Chamada Wharton. Se você não entende, ou digamos assim, se você não tem tanto contato com esse mercado corporativo, imagina que é como se esse cara ele realmente tivesse sido formado ali na base do Flamengo e depois ele ainda tivesse, imagina, passado um tempo jogando no Real Madrid. E o cara trabalhando nas melhores empresas, assim, tava tendo uma carreira, enfim, sensacional, assim, decolando, né? E o cara tem a mesma idade que eu, cara. E olha como são as coisas na vida, né? O cara tava indo super bem, tava crescendo pra caramba na carreira, né? Como eu falei pra você, eu fiz um processo seletivo com ele algum tempo atrás e ele entrou, né? Ele acabou entrando ali, parecia que tava indo muito bem. E o que acontece, cara, é que esse cara teve um derrame. Ele falou que teve um dia que tava na fazenda, ou tava na casa dos pais, no interior, uma coisa assim, não lembro. E o cara teve um AVC. De repente ele falou, cara, começou a saltar aqui um AV no meu pescoço, e quando eu vi, porra, tava mal, fui pro hospital, acordei sem o lado esquerdo funcional, o lado esquerdo não tava paralisado. E, cara, olha só a força, né, desse cara, e isso me tocou bastante, né? O fato dele ter a mesma idade que eu, é claro, me fez pensar muito nos caminhos diferentes que a gente segue, né? A verdade seja dita, cara, durante muito tempo, o meu ideal, ou eu me senti como uma pessoa que poderia ter feito muito mais, porque eu não consegui, imagina, ter uma formação acadêmica como a do Felipe, né? O nome dele é Felipe, né? E o cara é realmente, assim, super inteligente, etc e tal, mas como é a vida, né, cara? O que é a vida, né? Fazia a pergunta lá o Abujan. O que é a vida, né? Cara, que imprevisibilidade. O cara fez tudo certo, cara. Pô, o cara teve a melhor formação, foi um ótimo aluno, etc e tal, e bababá, e tava crescendo na carreira, e daqui a pouco, de repente, ele tem um AVC. É assim, do nada, um cara jovem, bastante jovem, e do nada. Eu não aprofundei nisso, porque eu achei eu acho que seria bastante indelicado, né, perguntar, não, mas vocês descobriram por quê, de onde é que veio isso? Mas ele conversando comigo, né, ele agora tem uma dificuldade de mobilidade, na hora de botar o casaco, tá, o casaco dele assim ficou meio fora de lugar, eu ajudei ele a colocar de volta. Mas isso me fez pensar muito, cara, porque, repara, tudo que estava no controle desse cara, ele fez. Ou seja, ele lidou com as coisas que estavam diante dele, os desafios, me parece, né? Ele lidou com muito sucesso, né? Ele empreendeu as coisas e acabou dando muito certo, né? Alcançou coisas que, pô, muitas pessoas sequer almejam alcançar. Imagina, é uma coisa realmente muito difícil, né? Eu falei para ele, cara, você de fato é um cara entre muitos, assim, muito difícil realmente você encontrar pessoas com esse nível de formação, assim, realmente bastante difícil. E aí vem a situação. E como a forma como ele está lidando com isso foi o que mais me chamou a atenção, cara, porque ele está sendo bastante resiliente. A forma como ele lida com a coisa, como ele lida com a coisa, lógico, agora, né? Ele me parece que ele teve, isso aconteceu com ele mais ou menos 3, 4 anos atrás. Eu não sabia, né? Não fiquei sabendo na época. Mas considero que a forma como ele lida com isso é que me chama muita atenção, porque ele lida com um certo grau de humor, né? Ao mesmo tempo ele fala, né, dessa coisa da resiliência e ao mesmo tempo conversando com ele conta, hoje em dia ele conta como um PCD, uma pessoa que tem, né, uma pessoa com deficiência, ou seja, uma pessoa que realmente tem necessidades especiais. E ele conversando com ele, eu senti quase que uma vontade de não dizer, tipo assim, ele não queria dizer que ele era PCD porque de alguma forma ele não sabia se isso ia ser visto com bons olhos ou com maus olhos. E para além disso, e isso é uma interpretação minha, não que ele tenha dito, ele não queria de alguma forma se vitimizar. Repara, cara. Isso mostra uma fibra moral, assim, uma fibra de caráter que, assim, toca a gente, né? Não só toca a gente, mas faz você pensar sobre você mesmo, sobre como você de repente está reclamando da sua vida por coisas que são muito menores do que isso. Você consegue imaginar o que é ter metade, o lado esquerdo do teu corpo completamente paralisado? E lógico, né? Há pouco tempo atrás eu vi uma declaração do Gilberto Gil falando sobre a morte da Preta Gil e ele dizia que não adianta você tentar controlar as coisas. Não adianta. Porque você tem que fazer a sua parte e em algum momento o mistério vai fazer a parte dele. Ele falava isso de uma forma parecida com isso. E olha que coisa mais curiosa, esse cara, assim, claramente, se você fosse pensar apenas pelo cálculo, ou seja, do controle, do que a gente imagina que vai acontecer,
A vida desse cara seria, porra, completamente diferente disso, né? Mas tinha uma pedra no meio do caminho. No caso dele, era um AVC no meio do caminho. Cara, como você lida com isso? Esse cara tá lidando com isso com um pouco bom humor, tá lidando com isso, assim, de maneira a não se vitimizar, tá lidando com isso com uma resiliência impressionante. É um cara que já estava numa posição realmente muito alta, teve muitas dificuldades, ou passou por algumas dificuldades recentes, profissionais, e ele está disposto a literalmente recomeçar. Você teria essa humildade, cara? Você teria essa disposição, você teria essa força, você teria esse caráter, você teria essa fibra? Para de reclamar da tua vida, cara. Para de reclamar da tua vida. A última vez que eu tive essa mesma sensação foi quando eu fui ver as Paralimpíadas. Eu fui ver em 2016 lá no Rio, né? Como a gente reclama da vida por causa de porra nenhuma, cara. Eu já fiz vídeos aqui, inclusive reclamando, ai meu Deus, como eu sou injustiçado, que não sei o quê. E eu conversei com esse cara ontem, tomando café com ele, e eu percebi que, cara, como eu sou chorão, cara. Como eu fico dando, sabe, meu braço a torcer por qualquer coisinha. Como qualquer coisinha me abala, como qualquer coisinha me afeta. Repara, esse cara não permite que isso aconteça com ele. Ou se ele permite, cara, pô, ele tá interpretando muito bem, porque ele me convenceu. E ele me pareceu muito verdadeiro. Então, eu queria compartilhar isso com você. Você tem, provavelmente, muito mais do que você consegue ver. E mesmo pessoas passando por situações como essas, imagina, se você tá numa situação parecida com a dele, cara, e você tá vivo, tem um porquê, tem um motivo. Repara, ele não falou isso nessas palavras para mim, mas toda a conduta dele dizia isso. Cara, eu passei por isso, e eu posso lidar com isso de forma a me tornar uma pessoa mais forte, perseverar, continuar, ou eu posso lidar com isso de forma a realmente me quebrar e me deixar levar para um lugar que eu não quero. Eu já passei pelas duas situações, já passei por situações na vida onde eu resisti e avancei. Acho que é o que está acontecendo agora. Mas antes eu passei por situações que me quebraram também. E foi por coisas tão pequenas que nem se comparavam a um AVC. Você consegue entender isso? É por isso que eu queria fazer esse vídeo e compartilhar com você. Talvez você passe pelo mesmo. Esse cara me deu uma lição, ele me deu uma aula e eu quero compartilhar essa aula com você. Eu não sei se eu transmiti a ideia da melhor forma possível, mas entenda, ou tente entender a ideia que eu quero transmitir aqui, como coisas ruins acontecem, não importa o que você tenha de mérito, demérito, etc. Coisas que parecem injustas vão acontecer. E no final das contas, você não precisa pesar as coisas sobre justiça ou injustiça, não tem nada a ver com você, as coisas acontecem porque acontecem. E é claro, como você lida com isso é que vai determinar quem você é. Já falei isso algumas vezes antes, mas com certeza, se você se avaliar a partir desse tipo de situações, de uma forma muito concreta, um homem na sua frente com uma muletinha aqui assim, e ele tá lutando, ele tá buscando, ele tá achando um jeito de resolver o problema, de buscar um caminho diferente, isso sensibiliza você. Isso é muito mais forte que qualquer palavra. Então eu queria comentar isso com você porque ontem eu fiquei muito tocado, hoje fiz um vídeo mais simples porque a ideia é justamente transmitir essa ideia, assim, como se a gente tivesse sentado tomando um café, como eu tomei com ele ontem. Foi uma bela história, enfim, uma bela aprendizado ali, queria compartilhar com você. Ser muito mais forte do que você imagina. Os problemas não vêm por sua causa, eles acontecem porque tem que acontecer. E no final das contas, né? Imagina quanta coisa você tem, às vezes você nem tá vendo. Então a gente se vê no vídeo 170. Um abraço e tchau, tchau.